Neste domingo, dia 28, os venezuelanos vão às urnas para definir quem será o novo presidente do país. O escolhido pela população vai assumir o posto a partir de 2025 e comandar o país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Nestas eleições, Nicolás Maduro vai disputar com mais 9 candidatos. Maduro está no cargo há 11 anos. Já Edmundo González, ex-embaixador do país, é considerado o principal candidato da oposição. Ele foi indicado como uma opção após Maria Corina ter sido impedida de concorrer. O agronegócio acompanha com atenção o tema das eleições na Venezuela, já que o país faz fronteira com o Brasil e tem impactos na estabilidade econômica regional, nas relações comerciais e nos fluxos de migração de venezuelanos para o Brasil, por exemplo. A reivindicação de parte do território da Guiana pela ditadura de Maduro também aumenta as tensões geopolíticas na América Latina e mantém o Brasil em alerta. Na última semana, Maduro falou em banho de sangue no caso de uma derrota. Vamos conferir. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la história eleitoral de nosso povo. Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel revelou que o ex-embaixador Edmundo González tem 51,9% das intenções de votos. Já Nicolás Maduro tem 44,2%. Aqui em detalhes, tem outros candidatos também na disputa. A gente está destacando os que lideram as pesquisas de intenção de votos. Esse levantamento feito pela empresa apontou que 56,3% dos entrevistados desaprovam a forma como Maduro está governando o país e 44,1% aprovam. Agora a gente segue em frente porque essa pesquisa ela entrevistou 2.576 pessoas entre os dias 19 e 21 de julho. A margem de confiança é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Vamos direto ao primeiro painel dessa edição do Hora H do Agro, tratar de eleições na Venezuela e impactos no agro. Convidamos então o Yuri Sanches, que é analista político da Atlas Intel. Seja muito bem-vindo, Yuri. Obrigado, Karen. E Murilo Ferrari, presidente da AproSoja de Roraima e também produtor rural. Seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigado, Karen. Começamos com você, Yuri. Maduro está no poder há 11 anos. Há uma chance mesmo da oposição vencer as eleições, conforme aponta a pesquisa de vocês? Maduro, há pouco, a gente mostrou aqui, falou em banho de sangue em caso de uma derrota. Eu peço que você explique para a gente esse contexto. Na Venezuela existe um contexto político bastante incerto. Existe um clima que essa talvez seja a eleição em que a oposição esteja mais próxima de vencer, né? Ao mesmo tempo, não é um cenário muito fácil. Mesmo a pesquisa nós conduzimos, né, coloca o Edmundo González na liderança, mas ainda assim é um contexto bastante incerto porque a gente não pode afirmar que essas eleições na Venezuela vão ser justas e livres. Então, ainda que haja uma chance do Edmundo vencer, e essa é a expectativa da oposição que se uniu de uma forma sem precedentes para tentar colocar um candidato, né, depois da Maria Corina Machado ter sido impedida de competir, que já foi uma violação do acordo que tinha sido tratado lá atrás, né, em Barbados, com a mediação da Noruega, para garantir que as eleições desse ano seriam justas e livres, um acordo que foi feito entre a oposição e a situação, o governo de Maduro, mas que acabou desandando, né, ao longo desse último ano e fez com que, nesse momento, a Maria Corina Machado foi impedida de competir, depois a Corina Yoris também foi impedida de competir, até que o Edmundo González surge como uma terceira alternativa. Então ele depende também muito dessa transferência de votos da Maria Corina Machado, que é a principal liderança, então, na Venezuela, mas que agora está impedida de competir nas eleições durante 15 anos. Então, a expectativa é que a Maria Corina Machado, que está andando pelo país, né, esteve andando pelo país
durante o período da campanha eleitoral, conseguisse transferir essa intenção de voto e essa motivação das pessoas de irem realmente às urnas para votar a favor da oposição, retratada no Edmundo Gonzalez. Mas diversas tentativas que depõem contra, na verdade, o processo eleitoral na Venezuela têm sido levadas a cabo. Uma série de bloqueios, desde a participação dos candidatos efetivos da oposição na eleição, quanto também boicotes, perseguições, inclusive contra pequenos negócios que estavam fornecendo serviços para a campanha da oposição, foram boicotados, tiveram seus negócios fechados, foram perseguidos, tiveram seus direitos eleitorais revogados ou foram presos também. A própria campanha da Maria Corina Machado o próprio partido teve cerca de 6 ou 9 pessoas presas nesses últimos meses. Então, é um pleito que, ao mesmo tempo em que existe essa expectativa, existe esse otimismo que finalmente o regime do Maduro esteja insustentável, não possa seguir adiante, ainda existem alguns subterfúgios que podem ser utilizados e que ainda mantém uma pulga atrás da orelha se esse processo realmente vai ser efetivo e o vencedor efetivo vai assumir o poder no próximo ano. Esse é um ponto bastante importante que o Yuri traz, dessa incerteza, não necessariamente a pesquisa de intenção de voto e esse desejo de mudança que vocês capturaram vai se transformar efetivamente numa mudança, nas palavras do Yuri, porque não é fácil, a gente não pode afirmar que as eleições serão justas e livres. Eu passo para você, Murilo, você é produtor rural em Roraima, uma fronteira agrícola brasileira. Qual é o cenário para o agro por aí agora e a sua visão com a vitória da oposição ou, no caso, de uma permanência de Maduro? Aqui nós estamos com uma expectativa muito grande em relação à mudança, porque além da fato humano, já tivemos miséria pela cidade aqui, 600 venezuelanos por dia atravessando a fronteira de a pé, a gente tem uma expectativa muito grande de começar a fazer negócio com a Venezuela. A Venezuela tem calcário, é uma fonte essencial para a nossa agricultura, tem ureia, o país tem muitas oportunidades no país. E, infelizmente, com essa crise, aqui fechou-se bastante as portas para nós aqui, porque geograficamente estamos mais perto da Venezuela do que do restante do Brasil. Então, qualquer movimentação para melhor nos países vizinhos aqui nos afeta positivamente, porque conseguimos, então, exportar os nossos produtos e fazer negócios, trazendo matéria-prima para a evolução aqui da agricultura no estado. Interessante, você menciona vários aspectos aqui que importam para o agro. Primeiro, você fala desse fluxo migratório, você falou em 600 venezuelanos entrando por dia, ou seja, é uma estimativa, é um volume bastante alto, e fala ainda de oportunidades de comércio, seja para a gente enviar mais produtos para lá, com uma economia que poderia estar mais aquecida, seja para receber insumos como fertilizantes. Num cenário em que a oposição vencesse, esse foi o ponto que você colocou, Murilo, um cenário de permanência de Maduro, qual é o contexto que você enxerga para o agro? Olha, assim, infelizmente o Maduro está há muito tempo no poder e a gente não vê sinal de melhora. O que está acontecendo agora é que acabou o dinheiro deles e eles viram que existe a necessidade de se produzir lá dentro. Então a gente vê pessoas começando a produtividade de soja lá dentro, mas é uma coisa muito pequena. E se continuar dessa maneira, a gente não tem muitas perspectivas positivas, porque já está ali bastante tempo e não teve melhor até agora. Interessante, Murilo. A gente volta a falar com você que está em Roraima, ou seja, está vivendo na pele toda essa situação que está na fronteira. Yuri, você que acompanha com todo o serviço de inteligência de vocês, diga quais são os cenários que você projeta em relação a um conflito com a Guiana na disputa por esse equibo. Esse potencialmente é um fator que está no seu radar, certo? Sim, as eleições, nessa pesquisa que nós conduzimos, essa eleição é um fator crucial do ponto de vista de uma eventual vitória da oposição ou de uma permanência do Maduro, mas são a situação, apoiadores do Maduro, apoiadores de Maria Corina Machado e do Edmundo Gonzalez têm certa concordância sobre a anexação do território, sobre
seria um processo de justiça histórica que os venezuelanos acreditam e veem que realmente essa iniciativa de Maduro, por mais controversa que seja, por mais desestabilizadora da região, os venezuelanos enxergam mais de 70% que realmente a Venezuela teria direito a esse território da Guiana, um território bastante rico em petróleo, né? A própria Guiana recentemente fez descobertas muito grandes, né, de poços de petróleo a serem explorados. Então é algo que realmente mexe bastante com a geopolítica a nível internacional, mas também aqui na própria América Latina. Esse cenário da eleição do Maduro, de uma eventual vitória do Maduro, ela é muito custosa para o Brasil do ponto de vista diplomático, porque o presidente Lula tem, nos últimos tempos, vinha já, né, se posicionando a favor de Maduro, não colocando tantas afirmações categóricas contra o regime de Maduro, embora tivesse oportunidade para isso. Mas o Maduro também dobrou a aposta mais recentemente, atacou o sistema de urnas, sistema eleitoral brasileiro, tanto é que o TSE não vai mais enviar os observadores. Também existe uma consequência do ponto de vista político internamente, porque essas afirmações, essa defesa do Lula em relação à Venezuela também causa um custo político muito grande a ele aqui internamente, segundo as pesquisas que a gente tem visto. As pessoas aqui no país não aprovam tanto esse ponto de vista, e também do ponto de vista econômico, né, que realmente significa tanto a permanência de Maduro quanto uma eventual anexação de Essequibo, um conflito com a Guiana, coloca a situação de um ponto de vista muito mais complicado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da segurança regional também. Então, existem interesses internacionais também, olhos voltados para a Guiana, na extração do petróleo, que com certeza não é a melhor alternativa do ponto de vista diplomático, econômico, político e geopolítico também. Yuri, claro. É uma interrupção rápida. Eu perdi um momento o seu áudio e eu fiquei na dúvida. Essa situação de risco geopolítico que envolve uma anexação de parte da Guiana pela Venezuela, ela é um cenário base numa vitória da oposição e numa vitória de Maduro? Foi isso que você disse? Não, na verdade existe entre a população da Venezuela, a nossa pesquisa captou isso, mais de 70% dos venezuelanos acreditam que a Venezuela deveria, sim, ter acesso a esse território, essa anexação do território da Guiana. Então, existe essa compreensão social na Venezuela que seria uma reparação histórica que a Venezuela tivesse acesso a esse território, né? Então, não quer dizer que o Edmundo Gonzalez, por exemplo, a oposição, tendo vitória, seguiria pelo mesmo caminho do Maduro. Eu acho muito difícil, acho muito improvável, porque é um caminho que, numa vitória da oposição, o que eles gostariam é de reatar laços com a comunidade internacional, evitar conflitos geopolíticos, aumentar as possibilidades de vencer os embargos, né, que foram aplicados economicamente. Muito então, bem. me parece que uma vitória da oposição nesse sentido não seguiria pelo mesmo caminho de Maduro. Entendo. Então, você coloca para a gente um risco geopolítico também associado a essas tensões na fronteira a partir de uma permanência do Maduro no poder, envolvendo a questão de Guiana e Essequibo. E aí, Murilo, você que está aí na fronteira agrícola, na fronteira com a Venezuela, pode nos dizer, houve um aumento da presença do Exército em Roraima? Como é que está o ambiente, os riscos que vocês do agro monitoram aí na fronteira com toda essa questão que o Yuri também colocou para a gente? Exatamente, com essa pressão aí do Maduro para invadir a Guiana, o Exército se estabeleceu aqui porque existem duas formas dele ir para a Guiana, ou pelo mar ou por terra. E passando por terra tem que passar por Roraima aqui. Então, o Exército está monitorando esse avanço, que no caso ainda não aconteceu, mas ficou muito ruim porque a Guiana está começando a se desenvolver agora. Né? Vários empresários brasileiros, inclusive aqui de Roraima, estão lá na Guiana, está tendo exportação dos nossos produtos para a Guiana, e essas tensões acabam com uma preocupação para nós, porque imagina se existir um conflito entre os dois países, que praticamente vai estar, além de estar próximo,
todas as o nosso trabalho de levar o produto para esses locais, nós não conseguiríamos mais. Então, a gente vê com preocupação, embora aqui parece mais uma medida eleitoreira, vamos dizer assim, uma coisa para chamar a atenção do que realmente de fato, porque existem países explorando petróleo na Guiana. Então é difícil essa invasão, pura e simplesmente. Né? Ia ocorrer uma crise meio que mundial, porque empresas americanas, empresas europeias estão explorando petróleo na Guiana. Mas realmente preocupa e é uma ameaça a ter uma guerra próxima aqui e a economia desses dois países podem ser afetadas. Né? Muito bem. Exatamente. Eu vi que o Yuri sinalizava, concordando com você, me parece, Yuri, quando o Murilo dizia que pode parecer mais uma encenação de Maduro, essa questão envolvendo a Guiana. E eu quero saber se você entende que é isso mesmo. Pode ser muito mais ruído do que o fato ou não. É um cenário que na permanência do Maduro a gente vai ter um aumento do risco geopolítico aqui na América Latina e isso teria efeitos de contágio não só na diplomacia, mas também na economia brasileira, na questão militar e, por consequência, no agro. Acho que tudo isso faz parte de um cálculo político que tem o fator de unidade nacional, então é um fator também populista. Se existe essa concordância internamente, que é comum tanto a opositores do regime quanto a apoiadores do Maduro, que a Venezuela teria direito a essa parcela do território da Guiana, me parece que esse fator da unidade nacional seria algo importante do Maduro, pelo menos jogar essa ficha, como a importância de a continuidade dele traria realmente esse prospecto e que poderia trazer, eventualmente, uma melhoria econômica para o país, o que não é verdade, porque diante de toda a situação que a Venezuela está envolvida, política, econômica, socialmente, isso não se traduziria em ganhos muito efetivos, até porque iria, como estava sendo falado muito bem, existem diversas empresas internacionais que estão começando a extrair petróleo agora na Guiana, existe uma concordância da comunidade internacional sobre a inviolabilidade do território nacional, a soberania dos países. Então, é algo que eu acredito que seja mais tentando sentir a temperatura, até que ponto também a comunidade internacional se posicionaria contra a Venezuela, caso ele fosse adiante, e também até que ponto o Brasil, como um grande ator aqui no país, na região, se posicionaria. E também esse é mais um desafio para o Lula, caso o Maduro permaneça, né, no poder. Se ele iria realmente à frente para dobrar a aposta e firmar a permanência dele no poder agora com um conflito internacional, ou se ele não iria adiante tendo em vista uma piora no cenário internacional em relação à Venezuela. Yuri, para a gente fechar, quando que a gente vai conhecer o resultado dessa eleição? No próprio domingo à noite, o processo eleitoral na Venezuela, por incrível que pareça, a Venezuela realmente tem um sistema de urnas eletrônicas, um voto impresso, tem verificação biométrica dos eleitores, então é um processo que já foi muito elogiado como um dos mais seguros. Okay. O problema é que esse cálculo final, o acesso ao resultado final, pode eventualmente ter algum tipo de adulteração por parte do regime do Maduro, como ele controla, né, a boa parte das instituições na Venezuela. Excelente. Então é possível que já na noite de domingo a gente tenha os resultados. Mas é muito certo que haja contestação dos dois lados quando o resultado sair. Muito bem. Murilo, você que é do agro, qual é o sintoma, o cenário que você vê às vésperas dessa eleição e o que você consegue trazer de mensagem para a gente nesse momento que acompanha todo esse ambiente de longe, mas você está aí, em loco, dizendo para a gente, é um ambiente de mais tensão, há uma certa agitação ou não? Vida normal, esperando o que vai acontecer no país vizinho? Pelo fato de a gente já observar várias eleições do Maduro aí continuar, não está tendo uma coisa, não está chamando atenção essa eleição aqui, porque possivelmente que ele se permaneça no poder, se mantendo a ditadura dele. Mas o que é bom o resto do Brasil saber é que a gente está presenciando a miséria,
que um país com maior reserva de petróleo do mundo consegue estar nessa situação, a gente tem que observar, olhar para o Brasil também, o que a gente não pode fazer para frente. Muito bem. Mas eu te interrompi. Desculpa, eu te interrompi, achei que você tinha encerrado, Murilo. Muito obrigada, Murilo Ferrari, que é presidente da AproSoja de Roraima, também produtor rural, e agradeço ao Yuri, que está aqui representando também a Atlas, Yuri Sanches, analista político da Atlas Intel. Obrigado a vocês dois pelo painel, voltem sempre, um prazer recebê-los.